vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, fraterna, que já se encontra aqui conosco, nos tratando, tirando as nossas dores, as nossas mazelas, nos achegando energias revigorantes, salutares, para que tenhamos toda a calmaria para enfrentarmos os desafios que nos achegam durante essa semana. E assim, fortalecidos na fé, na esperança, na perseverança, façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim. E hoje, né, nós temos aqui o imenso privilégio, né, de recebermos o nosso irmão, o Wagner, né, o Wagner Quadros, que há muito tempo é nosso amigo, irmão, né? Com a palavra, então, Wagner. Obrigado. Nós vamos com as crianças, viu, agora? Não estão crianças. Não são. Eu vi a Julinha. Meu Jesus. Você não tá muito da Júlia? A Júlia tá do tamanho do vô dela. Tá bom, irmão. Boa noite, senhores e senhoras. Tudo bem? Boa noite aos irmãos. Mais uma vez, nós agradecemos aí a oportunidade de estarmos aqui nessa casa, rever os amigos, entrar em contato com a atmosfera espiritual desse ambiente que sempre nos acolheu, né, tão bem, Marlene e eu. Somos sempre muito bem recebidos por todos, né? Os encarnados e os desencarnados também. É que sempre nos abrem as portas. Então agradeço a direção da casa, né, que nos convida, e a gente sempre vem com muita alegria, né, aqui em Pirangi. Então hoje nós vamos falar no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. A Neca estava falando de pedir, né? Ela pede muito, então nós vamos fazer uma reflexão a respeito de pedir. Às vezes pede, mas não recebe, mas precisa ver que está pedindo certo, né? E Mateus escreve assim: quando orar, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos centros das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que já receberam a sua recompensa. E quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos dará a recompensa. Mateus, né, que escreve essa passagem de Jesus. E esse entrar no quarto, naturalmente vocês sabem, mas só para contextualizar, não está se referindo ao quarto físico, tá? O quarto que a gente dorme. É o nosso quarto mental. Então, quando a gente vai fazer uma oração, a gente se concentra e entra no nosso quarto mental. Boa noite. A gente entra na nossa conexão com o divino, né, com os espíritos superiores, com os anjos da guarda, enfim. Cada um de nós, se a gente fosse pedir aqui uma definição, você ora, faça oração, e para quem, né? Cada um, de repente, tem uma visão, uma opinião diferente, está tudo certo, está tudo bem com isso, tá?
Porque Deus não é aquela pessoa lá, sentada no trono, barbudo, com chicote na mão, esperando a gente fazer alguma besteira para dar uma chicotada na gente. Né? Quem cresceu com a avó tem essa mesma ideia que eu acabei de falar, né? Porque era mesmo assim. Eu que, assim, essa idade, essa tenra idade ali, 6, 7, 8 anos de idade, morei com a avó, então era assim, né? Vó católica, era aquele negócio. Não faz isso que Deus castiga. Aí saía correndo, caía aí, tá vendo? Castigou. Né? Então, quer dizer, ainda botava Deus ainda como aquele que te castiga. E não é bem assim, né? Depois a gente vem lá para frente um pouco, a gente entende que não é o negócio, não é bem assim. Então, sobre a oração. Desde as eras mais remotas, o ser encarnado busca uma comunicação direta e pessoal com algo transcendental. Isso é história, tá? Você pegar lá na história do mundo, né? Tem o livro História do Mundo, você vai observar que os primitivos, eles faziam lá, quando dava um trovão, eles, né, se reuniam, quando dava relâmpago, quando não sei o quê, tempestade, estourava um vulcão, aquela coisa toda, eles se reuniam para fazer lá o Deus não sei o quê, o Deus não sei o que lá, e possivelmente nós também fizemos isso. Se nós aceitarmos que existe vida pretérita, presente e futura, e que somos seres que hoje estamos aqui, amanhã estamos lá, nós vamos entender que estivemos lá também. E que também já fizemos esse movimento. E sem problema nenhum. Porque ainda bem que nós também evoluímos, né? Que a sociedade evoluiu. E esta comunicação, considerada como a principal expressão religiosa, assumiu várias formas, sempre buscando a união do homem com algo maior. Por que, ou por quem você ora? Faça-se essa pergunta. Porque eu, como sempre digo, eu não venho aqui para dar receita pronta, eu venho aqui para te instigar a pensar. Que essa é uma das partes maravilhosas do Espiritismo, que é botar a gente para pensar. Eu estou fazendo isso por quê? Porque é que eu venho aqui na Casa Espírita? Porque é que eu faço oração? Porque é que eu tomo passe? Por que eu tomo água fluidificada? Então nós temos que pensar isso. Porque senão fica uma coisa muito automática. Você vem, ouve aqui alguém falar, vai ali, entra ali, toma o passe, passa ali, toma água e vai embora para casa. E você vai fazer isso semana a semana, ano por ano, e sem saber o porquê você está fazendo. Então esse é um grande, sabe, sinceramente, particularmente, essa é a parte do Espiritismo que eu mais gosto. Que é aquela que te põe para pensar. É a parte filosófica do negócio. Sabe, para a gente poder realmente saber por que faz. Por que é que eu faço isso e não aquilo? E assim, as suas formas, né, a oração, inicialmente espontâneas, foram se transformando em fórmulas. Lá no passado, para cada situação existia uma forma de rezar. Se a gente for buscar lá a evolução disso tudo, nós vamos observar que em determinado momento da história, né, se fazia determinada oração. E assim de tempos em tempos. O Pai Nosso, né, que a gente acabou de verbalizar, de pensar, de introjetar a informação toda do Pai Nosso, ela, né, remonta de séculos, mas acredita-se que foi adaptada em alguma situação. Porque o Pai Nosso realmente é uma oração que ela tem pedido, agradecimento e tem louvor. Né? Você pega ela e começa a ler, não rezar. Começa a ler os trechos do Pai Nosso, você vai observar que realmente está assim. No entanto, eu faço uma observação, sempre. Nós estamos fazendo o que a oração nos pede? Pensa nisso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Temos perdoado a quem nos tem ofendido? Percebe? Né? Algumas pessoas deram a negativa já. Né?
Então, se você está fazendo, ótimo, parabéns e depois me ensina como é que faz. Tá? Porque eu realmente ainda não consigo, né? Estou exercitando, estou trabalhando essa possibilidade. Porém, é importante que a gente faça a oração, mas a oração, ela também temos que colocar a oração em ação. Aquilo que a gente fala aqui, né, aqui no Centro Espírita, aquilo que a gente lê, nós precisamos colocar em ação. Porque se a gente não põe em ação, não serve muita coisa para a gente, né, não tem muito porquê da gente fazer, da gente estudar, da gente querer entender. Então é importante que a gente coloque no nosso dia a dia. Senão não serve muito. Porque aí você vai desencarnar e aqui vocês avisam, né, que desencarna, né? Aqui nesse centro avisa que todo mundo desencarna. Tá, beleza. Então, ótimo. Então, se você vai desencarnar, e eu também. E aí nós vamos chegar lá, e aí fala, nossa, mas fui no Centro Espírita, fui 40 anos lá no Centro Espírita, fiz palestra, no meu caso, fiz palestra. Fui lá em Pirangi, dei 8 cursos de unidade lá para aquele povo lá. E agora que eu estou aqui sofrendo? Claro, você só falou, você não fez. Né? Então, é importante que a gente fale, mas que a gente coloque em ação. Porque fé é ação em movimento. Fé é ação em movimento. Então, eu acredito que, então eu faço uma ação para que aquilo realmente desenvolva e gere, né, que tenha uma energia naquilo que eu estou falando e fazendo. Porque senão é palavra vazia. Palavras ao vento. Senão nós vamos ficar que nem aqui, como está lá que o Mateus escreveu, né? Quando orardes, né? Não vamos só fazer como os hipócritas, né? Que afetadamente oram em pé nas sinagogas. Eles já receberam aquilo que eles precisam. Então, é importante que a gente faça a oração, é importante que a gente entenda o Espiritismo, é importante que a gente estude, claro, naturalmente que sim. No entanto, é importante que a gente coloque aquilo que a gente aprende, que é aquilo que a gente fala que faz, em ação. Ok? Senão vai ficar que nem... Sabe aqui a livraria aqui, a biblioteca, esse monte de livro? Olha quanta informação tem ali. Parada. Né? E eu já ouvi, por exemplo, em caso espírita, a pessoa fala assim, eu já li todos os livros do Chico Xavier, já li todos os do Divaldo, já não sei o quê, mas não deu um passo à frente. Sabe? Então não adianta muito, né? É muita informação, mas e a ação do negócio? Então é importante que a gente coloque em movimento, tá? Então, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, são importantes informações claras deixadas por Jesus. No entanto, nós precisamos da nossa participação. Tá? Não adianta só a gente pedir, sentar e ficar esperando cair do céu. Cai chuva, de vez em quando. Não é todo dia. Então, só do céu. Então, é importante que a gente peça, mas que a gente dê a nossa participação efetiva para que aquilo se concretize. E às vezes, a grande maioria das vezes, nós pedimos e não recebemos. Nós queremos e não conseguimos. O que é que está errado? A forma de pedir? O jeito de solicitar? Aí tem tudo essa questão. Tem o merecimento, sem dúvida nenhuma. Mas também tem a nossa participação. Né? Tem a nossa participação no negócio. Eu espero que eu seja curado, mas se eu não tomo remédio, não vai adiantar muito, né? Só, né? Eu quero mudar de emprego, mas eu não faço um curso, eu não dou, né? Eu não saio do lugar, eu não vou buscar isso aí, né? Dificilmente alguém vai bater lá na minha porta e falar, você que está procurando um emprego de 10 mil por mês? Né? Dificilmente vai acontecer isso. Né? Dificilmente. Isso aí quase que não vai acontecer. Então, se eu quero, eu tenho que pedir, né? Você tem que pedir, você tem que querer, você tem que desejar. Mas desejar de tal forma que aquilo que você queira, você coloque realmente em movimento. Coloque em ação. Nós pedimos e ficamos esperando por uma espécie de mágica.
não queremos ter muito trabalho, nós queremos, na realidade, respostas imediatas. E aí a gente pede alguma coisa, mas a gente até imagina que vai vir de tal forma, né? E não é bem assim. Às vezes, e a vida dá sinal para a gente o dia inteiro, todos os dias, a todo momento. Algo sinaliza para a gente. Só que, sabe aquele lance de que vejam quem tem olhos de ver e que ouçam quem tem ouvidos de ouvir? Às vezes nós não estamos ligados no que está acontecendo. A gente está tão distraído com um monte de coisa que, às vezes, o que a gente pediu está sinalizando, é aqui, o caminho é esse aqui, e a gente não vê. A gente não percebe. Nós não visualizamos. A gente vê, mas não enxerga. Sabe como é que é? Você está olhando para aquele negócio, mas você não enxerga o que está ali na tua frente. Então nós precisamos prestar um pouquinho mais de atenção. Quando você desejar alguma coisa, que você quiser alguma coisa e você pedir, fique atento aos sinais. Que às vezes a ajuda vai vir de alguém que você nunca esperava que... Você encontra um amigo na rua e ele te dá uma dica, tal, pronto, é aquilo que você precisava. Sabe? É assim. Ou alguém bate lá, você te encontra, tal, te manda uma mensagem, você abre alguma coisa, aquilo te sinaliza, e você está olhando, mas não está vendo. Tá? Então tem que prestar atenção nos sinais. Como nós estamos fazendo os nossos pedidos? Como nós estamos esperando a resposta? Aí que está o pulo do gato. Porque a gente pode pedir o que a gente quiser. Se a gente merece, é uma história, né? Tem o lance do merecimento, claro que tem, lógico que tem, cada um tem o seu merecimento, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, comigo as coisas não acontecem, mas com a fulana é uma loucura. Com ela está sempre acontecendo coisa boa e eu, claro, você está mais preocupado com ela do que com você, né? Pede o trem para você e fica, né, prestando atenção no você. É isso, é assim que funciona. Então pedir é importante, mas não é tudo. Nós temos que pedir, e esse momento que nós, devemos então perceber que nos ligamos a Deus através dos sentimentos, das energias, dos nossos atos diários, e não necessariamente pelas palavras. A prece apenas mentalizada ou verbalizada devem estar impregnadas pelos sentimentos sinceros. O negócio tem que ser sincero. Nós temos que pedir, mas ser sincero naquilo que a gente pede. Isso quer dizer, eu necessito refletir sobre o que eu estou pensando ou falando, ou seja, o que eu estou pedindo. Tá? Porque às vezes a gente reclama, né? Vocês conhecem gente que reclama? Aqui em Pirangi acho que não tem, né? Lá em Monte Alto tem bastante. Lá em Monte Alto tem muita gente que reclama. E reclamar é pedir de novo, né? Você está pedindo outra vez. Então tem que tomar cuidado, né? Com as reclamações. E quando nos religamos a Deus, através das orações, nós experimentaremos uma sensação de leveza e de bem-estar. Religião. O que é religião? Deriva do grego religare, que é se religar lá com Deus. Beleza. Então, quando nós nos religamos, quando nós estamos em estado de oração, em estado de concentração, em estado de expansão perispiritual, em estado de evolução energética, de alinhamento dos nossos chakras, ajuste, harmoniza, equilíbrio, nós estamos ligados, estamos quase levitando, né? E esse é um momento específico, um momento ótimo, um momento, né, delicado. Após esse movimento de oração, essa coisa toda, vem aí, então, o aguardo da resposta. Às vezes tem resposta imediata, às vezes demora um pouco, às vezes nunca virá, dependendo do que a gente pede. Eu peço todo dezembro a Mega Sena, não veio, faz tempo. Naturalmente que se eu tivesse ganhado na Mega Sena passada, eu não estaria aqui, vocês não iriam me ver, né? Estaria lá onde estava o Josias, lá na Bahia, esses dias. Ele ganhou, vocês não sabem, mas ele ganhou. Ele foi gastar o dinheiro lá da Mega Sena que ele ganhou esses dias para trás aí. Entreguei, Josias, falei para você que eu ia entregar. Então,
né? Tem disso. Para que se os caras pensaram, para que eu vou dar 1 milhão de reais para um sujeito desse? Ele vai desaparecer, né? Vai acontecer isso aí, né? Você acha que tem cabeça para esse monte de dinheiro, né? Vai. Não tem, vai fazer besteira, não vai? Então, fica onde você está. Vai de vez em quando lá em Pirangi, falam lá e fica tá bom desse jeito. Muito provavelmente, nós não receberemos exatamente aquilo que nós pedimos. Mas nós vamos receber algo que pode nos levar àquilo que a gente gostaria. Lembra do filme Todo-Poderoso? Que o Morgan Freeman é Deus? Sim. Sabe? E aí a mulher lá tá lá comendo lá no bar e ele se aproxima dela e ele pergunta, ela fala assim, eu tô sem paciência, não sei o quê, e ele fala assim para ela, você faz oração? Ela fala assim, faço. Você acha que se você pedir paciência, Deus te dá paciência ou te dá condições de ser paciente? Tá percebendo como é que é? Nunca é do jeito que a gente quer. Eu quero ser mais paciente, eu quero mais ser não sei o quê, quero mais não sei o que lá. E aí, plim, pronto, a paciência tá na gente. Não. Vai nos dar condição da gente ser paciente, né, Dona Maria? Então é assim. Não é? Entendeu? Não, ela que tem que ser paciente comigo. Né? E ela pede, eu sei que ela pede paciência. Aí põe eu perto dela, aí complicou. Né? Aí fica difícil também. Então, né? É difícil assim também, né? Então, pessoal, é assim. Quando a gente pedir alguma coisa, né? Peça saúde, sair dessa doença, não sei o que lá, mas você tem que tomar um medicamento. Né? É assim que funciona. Não é de outro jeito. Olha a benesse que Deus nos dá com esse monte de medicamento que foi desenvolvido, né? Um monte de coisa aí que foi desenvolvido para aliviar a nossa dor. Isso é fantástico, esse tipo de coisa. Né? Veículo, né? Carro, né? Um monte de coisa. Se ainda a gente tivesse que vir a cavalo no centro espírita, não, tinha 5 pessoas aqui. Né? E é assim. Sabe? Então as coisas vão acontecendo, a evolução vai rolando e a gente precisa também se adaptar com as mudanças. Como ainda não temos uma visão ampla de Deus, fica complicado não ter para onde se dirigir. Mas cada pessoa encontra intimamente uma forma de promover esse encontro. E é aquilo que eu disse lá no início. Se a gente perguntar para cada um, defina Deus, cada um vai dar uma definição. Cada um vai ter uma visão. Cada um vai ter uma forma de se dirigir a Deus. É assim. Sabe? Porque tem muita coisa que nós estamos trazendo lá do passado. Muita coisa que a gente já vem, sabe? A gente vem aprimorando, mas a gente, né, também tem as amarras lá do passado. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Né? Estamos no caminho. Estamos aí no caminho da evolução. E vamos lá. Lá no livro dos Espíritos, pergunta 660, o Kardec pergunta assim, a prece torna o homem melhor? Resposta dos Espíritos, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Aí que tá. Nós temos que pedir, mas pedir com sinceridade. Como diria o mestre Raul, temos que desejar, mas desejar profundo. Nós temos que desejar de coração. Nós precisamos desejar mesmo. Não só da boca para fora. Oração é sentimento. Com palavras exprimimos o que está no nosso íntimo. Fala a boca, o que está cheio o coração. Outra informação. Fala a boca, o que está cheio o coração. Então, quando você está precisando de alguma coisa, peça, sabe? Lá do fundo do seu coração. A oração não tem que ser cheia de palavras rebuscadas, longa, de fato, tem que ter sentido para você. O que pede, porque pede, como pede,
mais ainda entender o retorno desse pedido. Quando você pedir alguma coisa, e normalmente a gente faz mais prece de pedido do que, né, do que de louvor e de agradecimento. A grande maioria para pedir alguma coisa, a gente está sempre pedindo. A gente é um pidoncho, né? Aquela coisa, é o que a Neca falou, né? Está sempre pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo. E é assim, nós somos assim. Se for então prece de agradecimento, por que está agradecendo? Tá? Prece sem sentimento são palavras vazias e não chegarão a lugar nenhum. Não chega no teto do centro espírita e nem da tua casa. Como diria André Luiz no livro Entre o Céu e a Terra, a prece, qualquer que seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. A prece, qualquer que seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Então, quando você coloca realmente sentimento na prece, ela vai longe, ela encontra lá, bate lá, encontra uma ressonância e volta. Lei de ação e reação. Todos nós estamos envolvidos, todos nós estamos inseridos nessa lei. Ninguém está de fora dela. Tá? Então, mesmo quando a gente pede, nosso pedido bate e volta. Sabe? É assim. Encontra a ressonância e volta para nós na mesma intensidade. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida. Aquilo que eu disse, dependendo do que não chega nem até aqui no ventilador. Sabe? Não se eleva. Eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata, segundo as finalidades a que se destina. Porque às vezes a gente pede besteira, né? A gente pede coisa que não precisa. Então, vamos pedir coisas positivas para a gente. Então, quando você pedir paciência, não se estranhe se alguém vier te atazanar. Certo, mano? Tá. Então, tá bom. Quando oramos, olhamos à nossa volta para ver se está acontecendo algo. Estamos buscando algo para nos ajudar ou estamos sentados esperando por uma resposta. Então, quando você pedir alguma mudança, principalmente mudança de vida, mudança de, sabe? Mudanças. Qualquer tipo de mudança. Observe. Não peça e senta e fique esperando. Ah, amanhã eu estou melhor. Amanhã eu vou mudar. Segunda-feira vai ser o dia D, né? Por que aquelas promessas de fim de ano não valem nada? Porque a gente promete e esquece no dia 2. Né? Prometeu alguma coisa lá no 31, no 1 e no 2 já era, esqueceu. Tchau. Vamos embora. O cultivo da oração nos propiciará a ligação com Deus, que nos auxiliarão com boas intuições, boas energias. Então fiquemos atentos aos sinais. A todo momento a natureza manda sinal. A todo momento. Uma intuição, alguém que fala alguma coisa, sabe? Alguém que cruza o nosso caminho. Então vamos ficar atento aos sinais. Porém, a percepção desses sinais dependerá da postura mental que tivermos. Nós temos que ter uma postura mental positiva. Sempre. Tá? Não, nossa, fiz uma oração, fiz um pedido, fiz uma novena, fiz uma dezena, fiz uma trezena, fiz a Mega Sena, fiz tudo que precisava, mas, né? Não sei, não. Acho que eu não mereço. Pronto, já matou o gato, já era. O negócio já não vai rolar. Sabe? Porque nós temos esse sentimento íntimo que a gente não merece. Todos nós merecemos. Tudo. Nós não estamos aqui para sofrer. É assim. O sofrimento vai acontecer para um, para outro, para nós, para todo mundo. Vai ter um percalço aí no meio do caminho. Vai ter. Mas ficar sofrendo todo dia por causa daquilo ali não dá. Né? E tem gente que sofre todos os dias por causa de uma coisa que aconteceu há 40 anos para trás. Ainda está ali amargando aquele negócio. Aquilo cristaliza no organismo, aí pronto, vira um negócio. Sabe? Desenvolve um monte de problema físico, uma coisa que já era para ter
né? Diluído. Porém, então, a percepção desses sinais dependerá da postura mental. Fiquemos atentos, firmes, pensamentos confiantes, de que receberemos aquilo que estivermos prontos para receber. É que nem a história do dinheiro. Dinheiro é uma energia materializada no papel e na moeda, certo? Isso é fato. Dinheiro é uma energia. Se você não tiver pronto para receber aquela energia, ele vai bater e voltar. Ele entra pela porta e sai pela janela, você nem viu. Alguém aqui já pensou assim, nossa, não sei onde que foi tudo meu dinheiro esse mês? Sim ou não? Sim. Porque nós temos que estar pronto para aquela energia ali. Ele tem que chegar para a gente tem que valorizar aquela energia, sabe? Utilizar da melhor maneira, utilizar realmente da melhor maneira, estar feliz com aquela energia e não pensar, nossa, dura até dia 15, né? Recebe dia 5, dia 15 já era. Pronto, você já espantou a energia, já foi embora. Pode crer. Qualquer dia eu venho aqui só falar disso. Vocês vão cair da cadeira com essa história. Então, através dessa ligação de sentimento e vibrações, abrimos a nossa mente e o nosso coração. Nós precisamos orar realmente com o nosso íntimo, com nossa, né, o que a gente tem de melhor no nosso coração, mas também com a nossa mente aberta. Paraquedas e mente só funciona se estiver aberta. Tá? Paraquedas fechado não serve para nada e mente fechada também piorou. Né? Então é importante que a gente esteja com a mente aberta. Existem coisas que sempre recebemos: resignação, perseverança, paciência, coragem e intuição. E a gente nem percebeu que recebeu isso. Quantas vezes a coisa bateu e você deu uma titubeada e amanhã você está de pé de novo e seguindo? Isso é resignação. Né? Isso é resignação. Perseverança, a mesma coisa. Começou a fazer um negócio, hoje não deu certo, amanhã não deu certo, amanhã, 3, 4 dias depois deu. Você perseverou naquilo. Isso vem da onde? Né? Paciência, mesma coisa. Quantas vezes você falou assim, me dê paciência, se você me der força, eu quebro a cara dele. Né? Então, paciência, você já teve. Coragem, a mesma coisa. Quantas vezes você falou assim, não vai dar certo, mas eu vou lá. Mete a cara e pronto, e fez o negócio. Intuição, todos nós estamos prontos para a intuição. Nós só precisamos dar condição. Nós só precisamos virar a nossa antena para o nosso amigo espiritual se conectar conosco. Porque muitas das vezes nós tratamos o nosso amigo espiritual que nem guarda-chuva. A gente só abre o guarda-chuva quando está chovendo, não é? A gente só chama o amigo espiritual quando a coisa está ruim. Aí a gente pede ajuda. Então, não podemos tratar os espíritos como guarda-chuva. Nós temos que estar sempre permitindo que eles nos dê intuição. Tá? Mesmo Deus zelando por nós, ele não interfere na nossa liberdade. Esse que é o lance. A gente pede, o negócio se aproxima, mas ele não põe no teu colo. Você tem que perceber o negócio. Sabe? A gente tem que perceber. E Deus também nos deu discernimento e inteligência para agirmos e sermos responsáveis pelos nossos atos. Então, a responsabilidade que a gente aprende dentro do Espiritismo é que, às vezes, espanta um monte de gente. Né? Porque você é responsável pelos seus atos. O problema é teu, tudo é no seu colo. Você não tem uma pessoa que você... Sabe, o problema é teu. Se você não fez o que você tinha que fazer, eu vou fazer o quê? Né? É assim. Se eu não faço o que eu tenho que fazer, problema meu. Se você não faz, o problema é seu. É assim. Sabe? É simples assim. E se nos envolvermos com as más inspirações, é por nossa conta e risco. Porém, no momento em que pedirmos a Deus que afaste as más influências, que nos ilumine, que nos ajude ao reequilíbrio, manifestamos a nossa vontade de mudança,
de fazer o que é bom. Daí, nós receberemos a orientação, a ajuda, o fortalecimento através desse envolvimento vibratório. Então, perceba que a espiritualidade quer te ajudar, nós só precisamos dar condição. Só isso. Nós temos que nos conectar com esses espíritos que querem nos ajudar, que são muitos. A força da prece está no pensamento e na vontade. Então é necessário que você esteja com o seu pensamento voltado para Deus, com a sua antena voltada para a espiritualidade, né? Mas que você tenha realmente vontade de fazer aquilo. Não fazer por fazer, para cumprir tabela, né? Ah, hoje eu vou lá no centro, né? Tomar um passe, né? Não tô mais ou menos, não sei o quê. Isso é só para cumprir tabela. Não, eu vou lá no centro. Tem que estar, sabe? A energia tem que estar lá em cima. A tua força tem que estar conectada. Porque quando a gente está em casa e fala assim, hoje eu vou no centro, pronto, o tratamento já começou. A espiritualidade já se conectou, você já se conectou com a casa, e aí você vem, né, morrendo. Como é que você vai... Você precisa vir com energia também, para doar, né, fazer essa troca, fazer essa transfusão energética, que o passe nada mais é que isso, né? Que a gente faz essa transfusão de energia, né? A gente recebe essa carga energética e, né, nariz empinado e vamos seguir a vida. É assim que funciona. Então, meus irmãos, eu espero que alguma coisa que a gente disse aqui hoje tenha despertado em você a vontade de alguma mudança, né? Que você realmente mude aí um pouco a sua frequência, né? Elevando, naturalmente, mudar para cima, nunca para baixo, né? Que você aumente a sua frequência vibratória para você se conectar com a espiritualidade, dar condições do irmão espiritual te ajudar, te auxiliar, que o passe venha de encontro às suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, enfim, aquilo que você realmente veio em busca. Entenda o que você veio em busca. Eu fui lá no centro tomar um passe, mas, sei lá, não virou nada. Pronto, né? Então venha com essa vontade realmente de receber aquilo que você está em busca. Ok? E que os amigos espirituais aí te abençoem a sua semana, né? Que a sua semana seja de muita paz e muita saúde. Mais uma vez, muito obrigado à casa pelo convite. Estaremos sempre em pé e a ordem. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Faremos a oração final? Tá. Só apagar? Apaga tudo? Sim? Então vamos nesse momento, olha, nos conectar com a espiritualidade, nos colocarmos aí em condições de recebermos essa energia positiva. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigos e irmãos da espiritualidade, mais uma vez, Senhor, nós rogamos aos irmãos, aos amigos, que nesse momento estão aqui envolvendo a cada um de nós com muita energia positiva, energia de saúde, que possamos sair daqui revigorados, que esse envolvimento com a casa, com os irmãos, que nesse momento cuidam de cada um, seja de muita paz, muita saúde espiritual. E assim, Senhor, com a sua permissão e com a permissão do mentor espiritual desta casa, nós damos por encerrada a nossa participação na reflexão do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pela oportunidade
É sempre uma oportunidade que a gente tem de vir, de rever os amigos e também de sair daqui melhor do que quando chegamos. Muito obrigado.